Entramos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos que estiverem nos escutando, que estiverem nos assistindo. Quem puder, já expressar nos comentários se o áudio está bom, se a imagem está boa, que puderem nos dizer se conseguem nos ver, se conseguem nos ouvir, se conseguem de fato ter a nossa transmissão. Por favor, que possam expressar nos comentários abaixo, por gentileza. E de resto, boa noite a todos e todas, muito boa noite. Hoje a gente está iniciando a nossa primeira live do centro, do André Luiz, com duas pessoas feras, com duas amigas minhas que são assim fantásticas, extremamente estudiosas, extremamente inteligentes e dedicadas à doutrina, aos estudos, à elaboração da pesquisa, de conteúdo. Então, eu quero deixar para elas, né, se apresentarem um pouquinho antes da gente começar. Então, Adriana, fala para a gente um pouquinho, se apresenta para a gente um pouquinho. Olá, tudo bem, Gui, Liciane, as outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, boa noite. Eu estou há uns 5 anos na doutrina, assim, estudando afinco, né? Para ser espírita há mais tempo, os meus estudos se intensificaram há 5 anos. E durante esses 5 anos eu fui conhecendo cada vez mais a doutrina, ampliando aí os meus conhecimentos. Comecei com estudo sistematizado, já fiz um pouquinho de outros estudos, da Gênesis, passei um tempinho a fazer o estudo, frequentei pouco, mas também tenho um pouquinho de conhecimento aí do estudo do Livro dos Espíritos, mas foi durante o estudo do EAD que eu acho que os conhecimentos realmente se expandiram, né? Que a conexão real se fez. Foi quando eu fiz realmente o link do Espiritismo com o Evangelho de Jesus. Então, foi um momento bem agregador, quando também eu fui convidada pela Liciane, que é a idealizadora do estudo, né? Para poder ser uma das coordenadoras, foi uma coisa que, assim, me trouxe um pouquinho de receio, né? Aquele medo de não ser capaz, de não conseguir dar conta, mas ainda me acho um pouquinho ainda aquém dos meus companheiros, mas é uma coisa que me traz muita satisfação e que tem me feito crescer muito, que eu tenho visto que o papel de um facilitador, quem mais ganha é quem está ali estudando, se embrenhando para poder facilitar o estudo. Muitas vezes a gente vai, enquanto a gente está elaborando aquele estudo, a gente percebe que quanto que a gente ganhou, né? Que no final das contas a gente espera que as pessoas recebam e que compreendam da forma que aquilo te iluminou durante o processo, né? Da forma daquilo que te engrandeceu, né? Durante o processo de estudo, de pesquisa, né? Para montar cada capítulo, cada módulo, né? A gente vai crescendo mais, a gente vai conhecendo mais e vendo que a gente vai também galgando um degrau um pouco além. Então é bem bacana perceber esse engajamento, quanto o engajamento com a doutrina espírita, com os estudos, com a casa espírita, te engrandece, te faz evoluir. Hoje também, além da coordenação ali no Centro André Luiz, o qual eu participo de alguns estudos, eu também frequento outros centros e tento agora auxiliando com a parte de evangelização. E também a mesma coisa com outro público, né? Um público infantil, com outra linguagem. Também vejo isso, como eu vou angariando ferramentas para a minha própria vida, né?
para minha vida em família, com a vida com os amigos, como é que muda a abordagem, às vezes, com um determinado público. Isso é muito bacana. Isso aí. Dri, obrigada, né? Só corrigir, sempre às vezes faço essas correções. Ela falou que eu fui a idealizadora do estudo. Deus, né, me proteja, porque, né, não fui. A idealização é da espiritualidade, a gente nunca pode pensar que isso é uma iniciativa nossa, né? A espiritualidade maior intuiu, né, a FEB na construção dos livros, que, né, acabou chegando até a mim, que eu me interessei pelos livros. Eu nem lembro direito o que aconteceu, né? Eu acho que eu estava pesquisando na internet fontes para eu poder elaborar, né, melhor os temas da evangelização, para eu ter referências, né? Porque eu acho que é muito difícil quando a gente não sabe onde pesquisar, onde se aprofundar. A doutrina espírita é muito rica, tem muito material. Então a gente fica perdida, né? Ou a gente se foca e vai atrás daquilo, ou a gente vai começar a se afogar, né? E não dá conta. Então eu me interessei pelos livros nessa ideia, né, de ter referencial para a evangelização, para eu construir as aulas da evangelização. E foi muito bacana, porque eu comecei a dividir, né, com a equipe de evangelizadores, olha só, esse livro traz isso, traz aquilo e tal, até que um dia a direção do centro falou, né, vamos montar um estudo do EAD? E eu, né, já tinha encarado o desafio de montar um estudo das obras de Joana de Ângeles, né, então vamos, né? É um assunto que eu gosto de estudar, que eu quero aprender, e encarei o desafio, né? E como você falou, é muito bom, porque às vezes as pessoas acham que a gente sabe pra caramba, né? O estudo do EAD, ele dá um pouco esse susto na gente, né? Porque estudo aprofundado da doutrina espírita, dá aquela ideia de que precisa ter pós-graduação, né, para fazer esse estudo. E não é assim, né? É aprofundado, tem bastante conteúdo, tem, né? Mas qualquer um, né, pode fazer, né? Eu acho que a gente tem sempre que destacar isso. E, assim, eu sou apaixonada pelo estudo. A gente, como facilitador, a gente realmente se aprofunda, a gente tenta mergulhar naquele assunto e trazer o melhor para os nossos, para o nosso grupo, né? Que, na verdade, a gente só faz parte daquele grupo, a gente se integra àquele grupo. Quem mais aprende, na verdade, somos nós, né? Porque a gente tem que fazer esse esforço de sair do nosso lugar de conforto e pesquisar e buscar e tal. Então, eu sou apaixonada pelo estudo nesse sentido, né? Que ele exige de mim isso, exige de mim essa dedicação. Eu comecei a trabalhar, né, agora em março, mas antes de março, meus pais ficavam doidos comigo, porque quando chegava a semana de estudo, era praticamente todos os dias, né, sentada na frente do computador, pesquisando, olhando, mas Ciane, você está fazendo estudo de novo, mas esse estudo não acaba, não, mãe, não, tem que pesquisar, tem que achar, tem que entender para explicar, né? Então, é bem bacana, eu gosto muito. Agora, eu não sei como é que está, né? Eu não estou conseguindo dar essa ênfase toda depois de começar a trabalhar, né? Mas a gente conta também com a espiritualidade superior para dar um suporte e intuição na gente nessa hora. Com certeza. Então, Lice, Dri, muito obrigado pelas apresentações. Bom, como essa é a primeira live, eu não gosto muito, não costumo fazer isso, mas eu também vou me apresentar. Eu também participo do estudo, também ajudo na facilitação e na coordenação. Vocês podem ver, meu nome é Guilherme Tadeu, está aí embaixo. E algumas pessoas me conhecem do centro, frequento o centro, no estudo do EAD e no estudo do GES. Bom, então,
Chega de apresentações, boa noite a todos. Já tenho aqui algumas pessoas aqui conosco, ó. A Darcileia, boa noite, Darcileia. A Neia, boa noite, Boa Neia. noite. A gente tem aqui também a Renata. Ei, gente linda, obrigado, querida. Boa noite. Aqui a gente tem a minha mãe, lá de João Pessoa. Boa noite! Tá indo longe nossa live! Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Gente, eu tô nervosa, é minha primeira live. Sejam todos bem-vindos, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas. O nosso tema do estudo, como as meninas já adiantaram e como vocês podem ver, é sobre o estudo, um estudo que ocorre no Centro Espírita André Luiz, e esse estudo, que se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, a gente não vai em si falar do estudo, né, da metodologia, não vamos falar isso. A ideia é a gente comentar o quanto esse estudo é importante, o quanto ele trouxe para a gente, nos enriqueceu, como a própria Dri já falou, né? E a Alice também já havia comentado. Então, nossa ideia é a gente falar um pouquinho desse estudo, de tudo isso que está mostrando. Bom, como a Alice falou, né, estudo aprofundado do doutrina espírita, às vezes nos gera um choque. Né? Aprofundado, como assim? A gente conhece o estudo sistematizado, né? O estudo baseado nas obras básicas, aquele estudo que você passa, né, pelos 3 ciclos, entra na parte da mediunidade, né? É um estudo baseado nas obras básicas. Mas e o aprofundado? Do que se trata? Né? Do que se trata? Meninas, respondam, por favor, do que se trata esse estudo aprofundado? Até para a Liciane, porque... Olha só! Eu vou te dar a deixa e você vai continuar, porque quando você foi apresentar o estudo para a gente, a Liciane, junto com, né, com as pessoas ali do centro, começaram a se movimentar para poder introduzir o EAD para as pessoas que frequentavam o centro. A Liciane, ela teve todo um cuidado de explicar isso, né? De dar uma amenizada nessa palavra aprofundado, porque a primeira impressão realmente é, vamos dizer, você tinha que ter uma grade curricular antes de formação para você ir para o mestrado, entende? A ideia que a gente tinha era essa. É assim, né? Sim. Eu preciso me formar antes para depois ir para o mestrado, como se o estudo aprofundado fosse isso. E Sim. A Liciane chegou com todo o cuidado, que ela vai falar agora um pouquinho, para dizer que não era bem assim, né, Liciane? Foi curioso, né? Porque o que aconteceu? A gente criou uma ficha de inscrição para o estudo, porque, né, éramos 3 facilitadores. E isso podia, né, acabar modificando e tal. Então a gente pensou, vamos criar uma ficha de inscrição para ver, né, as pessoas que têm condição, às vezes, de contribuir com o estudo, de no futuro se tornarem facilitadores também do estudo. E aí na ficha de inscrição a gente perguntava, né, você já leu as obras de Kardec, a codificação toda? Quais os livros? Você já leu os livros de André Luiz? Você já leu os livros da Joana de Anjos? A gente citou várias coisas. Você já participou de estudo assim, de estudo assado? E as pessoas se assustavam quando olhavam aquilo. Nossa, mas o que é isso? Elas não entendiam que a ideia era entender mais ou menos o nível das pessoas que estavam querendo ingressar no estudo, para que a gente pudesse satisfazer, porque se todo mundo se essa palavra aprofundado, né, desse para as pessoas essa impressão de que só pessoas muito estudiosas da doutrina que poderiam se inscrever, então a gente ia ter que levar o nosso padrão, como facilitadores, a gente ia ter que levar o nosso padrão, né, e se adequar ao nível da turma. E se fossem pessoas que realmente, não, vou aprender, vamos ver até onde a gente consegue ir, a gente ia também ter que adequar o nosso padrão, né, de fala, de apresentação de conteúdos para esse grupo. Então, a ideia da ficha de inscrição era essa, mas as pessoas ficaram muito assustadas, a gente acabou acabando com a ficha de inscrição.
Mas aí eu fiz esse trabalho, né? Eu falei com as pessoas, gente, então eu sou publicitária, eu sou psicóloga, né? Então, como publicitária, eu acho que faz parte a gente comunicar, né, para as pessoas sobre o estudo, explicar para elas o que está acontecendo. E aí eu faltei uma semana de aula na faculdade para poder ir de estudo em estudo, né, falando, olha, o estudo do EAD é isso, a gente vai estudar isso, podem ficar tranquilos, né? Essa ideia de aprofundado não é uma coisa assim para vocês se assustarem, né? A gente vai ver o nível da turma e vai tentar alinhar todo mundo, né? Então a gente tentou desmistificar isso, né? E aí eu fui em todos os grupos de estudo para explicar isso para todo mundo, fazer o convite para participar. A gente começou, né, com umas 26 pessoas inscritas, né, que iam, né, participavam, né? A gente sabe que com o tempo esse grupo vai reduzindo, né? Sempre acontece isso. O Haroldo Dutra Dias uma vez falou que o ideal para um grupo de estudo é no máximo 15 pessoas, porque isso permite, né, que as pessoas dialoguem, elas se coloquem, contribuam com o estudo, né? O estudo não diálogo, né? Hã? E tem diálogo. E tem muito diálogo, tem muito diálogo, né? Aí, assim, é um movimento natural, né? Quando algumas pessoas saem, e se não tivessem saído também, a gente teria formado outro grupo, né? No final das contas, formou, né, Guilherme? No final das contas, a gente tem outro grupo também do EAD, né? Não é na casa, mas isso não importa, né? O que importa é que está dando frutos. Muito bem, muito bacana, né? Muito legal isso. E, Dri, você não tá. Você, assim como eu também, né? Eu cheguei depois, né? Eu fui convidado depois, não estava nesse processo, como a Alice acabou de descrever, esse processo do início, né? De toda a tarefa que ela teve. A Adri estava Não, como. eu digo que ela não estava como facilitadora. Não, como facilitadora não. Eu queria saber da Dri, como é que foi para ela esse processo de fazer a facilitação do estudo? O que significou isso para você? O que isso te ajudou? O que isso te transformou de participante para uma facilitadora? O que isso aconteceu? Como foi? Como se deu esse processo em você? Então, eu acho que a Aliciane, como boa psicóloga, ela já estava me avaliando. Então, ela veio bem assim, como quem não quer nada, me pedir para facilitar um módulo específico, um roteiro. E aí eu falei, ai meu Deus, ranhando a unha e falando, tá, vamos lá. Fui super tímida. Mas era o roteiro que só você podia facilitar. E aí eu fui toda assim, né? Com uma certa timidez e ainda me descobrindo nessa participação mais ativa dentro do centro, mas muito feliz de estar colaborando, de estar ajudando a construir alguma coisa. E passado um tempinho depois, ela veio me convidar, falou, olha... Então, ela meio que preparou o terreno, né? Então, assim, no final das contas, apresentei lá aquele dia, ufa, sobrevivi. Então, eu acho que ela já foi nesse intuito. Depois, convidando, falar, olha, você já sobreviveu, então tá tudo certo, né? Então, vamos lá que vai dar certo. E eu acho que, aos poucos, eu fui conquistando essa segurança, que ainda não é 100%, porque, realmente, quando a gente fala de doutrina espírita, a gente está falando de devassar, eu acho que nossa própria experiência espiritual. A gente está falando de algo que ainda não tem, a gente ainda não detém de toda a verdade, né? Ainda como espíritos ainda imperfeitos. Então, o que eu sinto é que eu ainda tenho muito conteúdo para estudar, ainda tenho muita coisa para aprender. Então, acho que não sei se vai ter um dia que eu vou falar assim, nossa, hoje eu domino tudo de doutrina espírita e de tudo que agrega, né, dessa doutrina que é filosófica, científica. Então,
né, numa encarnação só, acho que é impossível você dominar. E eu acho que é interessante, a gente vê isso muito nos estudos, né? Eu falo bastante, né? Eu estudava, né, no culto Evangelho no Lar aqui em casa, o livro Caminho, Verdade e Vida. Aí depois a gente passou a estudar, né, a ler como leitura introdutória no estudo do Geja, e depois a gente começou a ler no estudo do EAD. E me assusta, porque cada vez que lê uma passagem daquele livro, eu falo assim, gente, eu nunca ouvi essa passagem. Como assim? Mudou? Não tinha isso aí, né? Porque a gente vai ouvindo de formas novas, né? A gente vai entendendo aquilo de formas novas. E o evangelho é isso, né? A Bíblia é isso, o estudo da doutrina espírita é isso. Cada vez que você aprende, você sai do seu lugar, né? E dá um passo para frente, né? Desculpa. Perfeito. Não, e de fato, foi o que vocês falaram. Aqui a gente já tem mais algumas outras pessoas se manifestando aqui, ó. A nossa querida Geraldina tá aqui. Oi, meus três amores. Um beijo, Geraldina. Olha outra pessoa que tá aqui também, que participou do nosso estudo. Anaísa tá aqui. Boa noite, Anaísa. A Maria Creuza também. Boa noite, querida. Oi, boa noite. Essa é minha tia. Boa noite, tia. Oi, nos acompanhando do Rio, olha só. E aqui, coisa boa! Alguém havia comentado que o teu som devia estar baixo, mas para mim estava tranquilo. Mas se estiver baixo de novo, qualquer coisa você vai um pouquinho mais alto só, Dri. Mas a gente estava te escutando bem. Qualquer coisa, só falar um pouquinho mais alto. Mas tá tranquilo, então. Aí vocês ficam nos informando se o som estiver ruim, se estiver dando eco, tá? E a nossa ideia, essa é a nossa primeira live, né? A primeira live que a gente está disponibilizando no André Luiz. E a nossa ideia é a gente continuar com esse programa de lives, a gente chamar, convidar outros palestrantes. Aqui nosso objetivo é fazer uma conversa dos facilitadores desse estudo. E isso é muito bacana, porque a gente consegue trazer vocês, a gente quer tocar vocês e convidar vocês para esse estudo, que é um estudo que enriquece muito. As duas já estão aqui comentando bastante sobre isso, quanto enriqueceu a Adriana, quanto enriqueceu a Liciane, o quanto me enriqueceu esse estudo e quanto nos enriquece. A gente sempre comenta que esse estudo aprofundado da doutrina espírita é semelhante, vamos imaginar a doutrina espírita, o conhecimento espírita, o conhecimento em geral, como um imenso oceano. E cada estudo desse é mais um passo que a gente dá para dentro desse oceano. A gente primeiro molha a pontinha do dedo, depois molha o pé, e por aí vai aprofundando. Mas o estudo, ele nos dá o snorkel, nos dá a máscara, nos dá o pé de pato. Aí você vai ficando mais fundo, ele vai te dando aquela roupa de mergulhador, vai te dando um cilindro de oxigênio, depois ele te dá pedaços de metal para você construir o seu submarino, e cada vez e mais e mais. Então isso é fantástico. E o estudo só no papel, as meninas podem confirmar isso melhor do que eu, não vale nada. O que é importante do estudo é sempre a aplicação que ele nos dá na nossa vida prática, né? Eu acho que a Liciane e a Adriana concordam comigo quando a gente está falando que estudamos uma lição hoje, né? Nossos estudos ocorrem às sextas-feiras, já deixo aqui a propaganda, sexta-feira às 7h30, depois elas vão falar melhor sobre isso, não quero roubar muito tempo delas, e a gente estuda essa lição, e de repente, na própria semana em que a gente estuda a lição, ou que a gente vai fazer a facilitação, nós somos botados à prova sobre essa lição. Né? É interessante a gente perceber isso. Aqui, gente, antes de eu passar a palavra para vocês, a Poli está aqui falando, a Poli, nossa querida Poli, boa noite, tudo maravilhoso. Os facilitadores são super didáticos, tornando o aprendizado simples e interessante, são maravilhosos. Beijo. Você é maravilhosa. Saudade! Saudade, querida. E aqui tem um outro Felipe Souza aqui comentando, parabéns pelo trabalho. Oi, Felipe! Ô, Felipe, um grande abraço a você. Então, meninas, eu vou dar a palavra a vocês, mas antes eu quero perguntar, e vocês já falaram isso, mas eu quero que vocês peguem aí esse gancho e vão com força. A Liciane comentou uma coisa interessante. Ela falou assim, e junto com o que a Adri também tinha comentado, de como o estudo leva a outras questões, leva a questão filosófica, leva a questão científica. Então, tem duas perguntas para vocês, eu queria que vocês
usar essas perguntas para vocês desenrolarem tudo que vocês gostariam de falar sobre. O espírita, ele tem que estudar a Bíblia? E o espírita, ele tem que ter essa visão científica do espiritismo? É com vocês, hein? Posso comentar um pouquinho, Liciane? À vontade, por favor. Porque eu ia falar de dois, eu já estava com isso na cabeça, pensando o seguinte, eu há muito tempo que eu já estou levantando essa bandeira, na verdade. Eu venho de um histórico onde eu tinha dificuldades com as histórias, com o evangelho, com as histórias bíblicas, com um conhecimento mesmo claro de Jesus. E foi o EAD que me trouxe essa clareza, que me trouxe esse amor genuíno, sabe? Esse amor profundo pelo evangelho, por essa ligação do espiritismo com Jesus, com os ensinamentos da Boa Nova. Então, eu sou defensora de que, por exemplo, o estudo aprofundado, eu não sei nem se seria esse o nome que eu, com a minha modesta opinião, daria, porque eu acho que seria um estudo até que deveria estar linkado ao sistematizado. Enquanto um está sendo bem didático com a doutrina, o outro está dando corpo, está dando espírito mesmo, está dando alma para a doutrina. Eu acho que o EAD dá essa alma mesmo para a doutrina, sabe? Aprofunda nesse sentido, quando te aproxima do evangelho. Porque ele tem 2 livros inteiros, 2 ou 3, Luciane? 3. 3 livros inteiros de evangelho. Não, 2 livros inteiros, né? E um que é uma grande parte dele, sobre o evangelho. Exatamente. Ele tem a introdução e tem depois aquele aprofundamento no evangelho, onde você faz realmente a conexão, assim, né? Você entrega a doutrina e aí o que fazer da doutrina? Seguir o evangelho. É o roteiro, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que ele não deveria ser desassociado mesmo do estudo sistematizado. Acho que são os estudos principais hoje em dia. Obviamente, tem outros estudos maravilhosos, eu cada dia mais me apaixono por Ângeles no estudo do Geja. Tenho vontade, porque eu gosto muito dessa parte de voltar à Gênesis, o estudo da Gênesis, que eu amo. Ótimo. Kardec, é maravilhoso. Enfim, mas eu acho que o estudo do EAD, ele clareia as ideias, sabe? Para você continuar. E aí, só para finalizar e passar para a Liciane, eu ia falar que toda crise tem o seu lado positivo, né? E uma coisa também que eu sempre insisti com a Liciane e com o pessoal lá do centro foi a questão de disponibilizar esse estudo para quem está em casa, online. Eu sei que às vezes é complicado, a gente quer que as pessoas cheguem até o centro, que elas venham até o centro, mas acho que também a gente tem que tem pessoas que têm muitas tribulações, uma vida muito complicada, e às vezes queriam ter o acesso a certos estudos dentro do conforto de casa, já com pijama, por exemplo, sem obrigação de estar ainda arrumado, de estar no sofá do jeito que quisesse, e Sim. ainda assim receber a palavra, receber, né, um conhecimento maior. E quando a gente iniciou os estudos online, então isso fica mais um convite, como você falou, assim, às sextas-feiras, às 7h30, a gente agora tem esses estudos, né? E não vai deixar de ter. À disposição, né? Online. Então fica mais fácil ainda que as pessoas venham participar, né? Eu acho que esse certo descompromisso de ir até o centro vem despertando interesse, assim, né? Vem descompromissadamente, você vai assistir no estudo um dia, online, quem sabe vai te enredando aí para você continuar. Eu acho que a crise veio trazer essa facilidade da gente dar um passo adiante nisso. Eu acho que a crise, né, veio tirar, né, a religião do templo, né, seja ele espírita, seja ele protestante, seja ele católico, budista, qualquer coisa,
Ela veio tirar a religião do templo e trazer ela para dentro das casas. E isso é extremamente importante, isso é extremamente positivo, né? Eu sempre fui uma defensora do centro espírita como local de congregação, né? Como local de encontro, união de almas que pensam de uma mesma forma, né, que compartilham, né, dos mesmos ideais, né, que Tá fazendo falta, né? vai continuar fazendo falta, né? Não é porque as pessoas vão começar a ter em casa que essa convivência vai deixar de fazer falta. Eu acho que essa convivência é extremamente importante para o ser humano, não é nem para a religião, é para o ser humano. O ser humano precisa dessa convivência. E é bacana quando a gente tá junto, que a gente confraterniza, né? A gente sempre fez. Ah, lembrando, né? Eu não sei se foi, eu não lembro se tocou nesse assunto. Essa live, na verdade, é uma live de comemoração de 3 anos, né? Do aniversário do EAD. Né? A gente fundou o estudo, o nosso primeiro estudo foi no dia 14 de julho de 2017. Né? Então, tem 3 anos que a gente tem o estudo do EAD e hoje a gente está comemorando, né, esses 3 anos. Então, assim, eu defendo muito isso, sempre defendi, em todos os estudos eu falava muito como é importante as pessoas irem no centro. É bacana assistir uma palestra, é bacana assistir uma live, quanto mais você puder introduzir isso na sua rotina, melhor, né? Mas também é bacana ir no centro, encontrar com pessoas, conviver, né? A gente precisa desenvolver na doutrina espírita essa questão. A impressão que eu tenho, como espírita, que nasceu dentro do centro espírita, né, figurativamente, né, por favor, e que cresceu e se desenvolveu nessa cultura, é que às vezes a gente não entra como se fosse num colégio, né? Dá oi, bom dia, né? Não vou nem falar num colégio, numa faculdade mesmo, né? Às vezes a gente entra e não convive, né? A gente chega na hora da palestra, sai assim que toma o passe, não conversou com ninguém, não conheceu a pessoa que está sentada do nosso lado, né? Participa de um estudo. No estudo, às vezes, a gente tem até mais possibilidade de se apresentar, de falar o que a gente pensa e tal, mas é aquela coisa, a gente chega na hora e sai logo depois que acaba. Não existe convivência. Eu acho essa convivência super importante, eu sempre estimulo nas pessoas que elas cheguem meia hora antes para conversar, bater papo, conhecer as pessoas que estão ali naquele dia, que estão convivendo, que dividem com você esse interesse pela doutrina espírita. Mas sim, né, a gente precisava trazer a doutrina para os nossos lares, a gente precisava deixar de achar que é só lá no centro, do portão para dentro, que a gente é espírita, né? A gente precisava viver o espiritismo dentro das nossas casas. E isso é muito importante, muito benéfico, né? E também tira a gente da nossa zona de conforto, porque é muito legal a gente fazer o estudo lá no nosso grupinho, com a salinha fechadinha e tal, e eu tô aqui apavorada, porque é a primeira vez que eu faço uma live, que eu coloco meu rosto assim pro mundo, né? E assim, isso tira a gente da nossa zona de conforto, exige mais da gente, né? E claro, quando a gente voltar a fazer os nossos estudos presenciais, a gente não vai deixar de fazer os estudos, né, pela internet. A gente já há muito tempo, desde antes da pandemia, a gente já criou o Google Sala de Aula para a gente disponibilizar os slides para as pessoas que não puderam assistir terem condições, né? Assim que entrou a pandemia, a gente não vamos ficar sem o estudo, não, vamos fazer pelo Skype, né? É o Skype que a gente está fazendo. Bugou aqui, gente. Então, assim, e eu acho que isso é um caminho sem volta, né? As pessoas estão pedindo, não, quando voltar os estudos presenciais, dá um jeitinho de fazer online também para a gente assistir, para a gente que está longe, né?
quantos frequentadores... A Casa Espírita André Luiz é uma casa que tem como objetivo principal a evangelização. Ela foi criada com esse intuito. Então, o caminho natural é que entrem crianças, elas cheguem numa idade madura e elas vão para o mundo, né? Mas ir para o mundo, né? Uma ir para São Paulo, outra ir para Belo Horizonte, ou sei lá onde, não quer dizer que ela perde o vínculo com a casa, principalmente nesse momento em que a gente tem esse recurso da internet, né? Então, acho que isso é extremamente importante. A gente difundir isso e a gente se adaptar nesse novo momento. Né, Dri, obrigada por você trazer isso. Perfeito, vocês duas. Como eu falei no começo, né, gente? Eu tô do lado de duas feras aí. E, como lembrando, a Alice e a Adri já comentaram isso, sobre essa situação, mas eu quero lembrar a vocês que, como a gente voltou com o estudo, estamos começando com o estudo pelo Skype, né? Estamos, na verdade, já fazendo estudo pelo Skype. Quem se interessar em participar, por favor, comente aí, expresse no comentário, deixe aí no comentário, que aí eu vou lá, a gente vai lá e vai disponibilizar o link do Skype, do grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Pode deixar que a gente vai disponibilizar para quem estiver interessado. E aí foi o que as meninas conversaram, elas muito bem falaram, né? O próprio estudo do EAD, a gente estuda o aprofundamento do próprio evangelho, a gente estuda o caráter filosófico da doutrina, o caráter científico da doutrina, qual o papel da doutrina, né? Como terceira revelação. Isso é fantástico. Eu vou... Aqui tem até a Vânia elogiando vocês aqui, ó. Falando aqui, Lice de... Obrigada, Vânia. Tá vendo? Com seus olhos. E a Ângela tá aqui falando, ó, gostei muito desse centro, gosto muito deste centro. Obrigada. De fato, né? Então, a proposta do nosso estudo... Oi? Minha mãezinha aí. Ah, essa mãezinha? A Ângela? Que bacana, que legal. A Darcileia tá aqui comentando com a gente, ó. Eu tô adorando o estudo pela internet. E de fato, inclusive no nosso... falar, Gui, só te interrompendo, que as pessoas não precisam ficar com medo também de falar, o estudo já começou. Eu tive uma conversa até com a minha irmã essa semana falando, Andréia, se você ainda não se sente à vontade de participar pelo Skype, o centro está disponibilizando, por exemplo, estudo sistemático pelo WhatsApp, porque é muito comum, né? Algumas pessoas se adaptam muito bem ao WhatsApp, essas mensagens de áudio mais rápidas, onde talvez elas não precisem tanto, assim, né, fazer essa manifestação, né? Elas não precisam participar tanto, podem ficar só na audição ali, só ouvindo, recebendo a informação. Aí eu falei com ela falou, mas o sistematizado já não começou, o EAD já não começou. Gente, não tem importância. Porque não tem começo e fim. Exatamente. E se você relaxa, você entra você vai vendo que tudo vem no seu devido momento, né? Se você entra ali no meio, tinha um motivo, não precisa se preocupar, você não vai ficar perdido. Você vai pegar onde você deveria, né? E é um esforço que a gente faz, né? Sempre que a gente recebe alguém novo, a gente tenta diluir todas as dúvidas dele, né? Dessa pessoa. Tenta, você tá entendendo? Tá difícil, dá esse retorno pra gente, porque, né, a gente já tem um grupo, né, consolidado que já entende mais ou menos o que a gente está falando, né? Aí entra uma pessoa nova, não é ruim, é bom quando a gente tem que repetir tudo que a gente fala toda vez que entra uma pessoa nova. Olha, o estudo é um estudo simbólico, né? O que está na Bíblia não é para ser interpretado de maneira literal, né? A gente faz todo esse discurso, né? Quando uma pessoa nova chega, a gente fala, olha, os números, eles não querem dizer apenas uma quantidade, eles são simbólicos. Eu falo sempre do número 40, porque o número 40 para mim é excelente, porque tem várias passagens na Bíblia, desde o Gênesis até o Atos dos Apóstolos, né? Que fala, né, desse número 40, que cita esse número 40.
né? E ele é simbólico, né? Ele não é para você pensar, os hebreus passaram 40 anos andando no deserto. Nossa Senhora, que povo mais perdido, né? Porque 40 anos, uma caminhada que se faz em 3 dias, né? Não tem como. Não, 40 é um número simbólico que representa o tempo necessário para a preparação da realização de uma tarefa, né? Escrever isso, tempo necessário, os hebreus passaram um tempo necessário para a realização de uma tarefa. Era muito difícil, eles pagavam por letra, então não dava para escrever isso. Então, a gente sempre refrisa isso nos estudos, né? Olha, número é simbólico, nome de pessoas é simbólico, nome de lugares é simbólico, tudo aquilo que você acha que se você for contar aquela história e você omitiria por esquecimento ou qualquer coisa, é porque aquilo é simbólico. Ele faz parte do contexto de uma forma diferente. Não é para você passar por cima. Exatamente, Liz. E foi justamente o que elas falaram. No estudo a gente tem todo o cuidado, todo o carinho, todo o zelo e não deixar que nada passe, né? A Alice citou essa questão da gematria, né? Que é o estudo dessa questão da simbologia dos números, né? Tem a Kabbalah, enfim, entre grandes estudos, porque quando a gente sempre comenta isso, quando a gente está estudando, por exemplo, essa questão do Evangelho, o estudo não começou 7h30 da noite na sexta-feira. Ele começou lá atrás. Né? O Espiritismo não foi nem há 2000 anos. Isso. O Espiritismo é a terceira revelação. Então a gente tem que conhecer a primeira e temos que conhecer a segunda. São essenciais, né? Não é à toa quando a gente começa a estudar e vê lá uma passagem de Jesus, a primeira pergunta que a gente faz é: quem é o evangelista? Quem que está contando? Para quem? Para quê? Qual é o público? E aí é interessante, a gente vai tomando toda essa ideia, né? A Ângela está aqui comentando, ó, quanto mais se estuda, mais se aprende, de fato, é isso mesmo, é essa a ideia, né? E a gente vai se enriquecendo a cada estudo, como a gente comentou. E aí, antes de eu voltar de novo a palavra para elas, eu quero só fazer uma analogia, porque a gente fala muito do caráter filosófico da doutrina e a gente se esquece disso, né? A gente fala, mas não associa. E tem um filósofo que eu gosto muito, que é um filósofo antigo, né, da Grécia Antiga, que é Epicuro, né? 300 anos antes de Cristo. E Epicuro tinha o jardim dele. Qual era o jardim de Epicuro? Enquanto as pessoas compravam, né, casas, terrenos, enfim, Epicuro compra um jardim. E essa ideia do Epicuro do jardim é chamar as pessoas sem limitações, sem barreiras, sem preconceitos, para que todos aprendam juntos. Para que um auxilie o outro. É claro que Epicuro era o filósofo, né? Era o maior pensador, mas ele chamava todos, né? Enquanto que mulheres, estrangeiros, escravos e crianças eram proibidas na Grécia de participarem, de aprenderem, Epicuro chamava todos. Mas o mais importante desse jardim era: juntos cresceremos, juntos aprenderemos, né? Estamos, de certa forma, tão interligados, já dizia o Francis Bacon, né? Um poeta que eu gosto muito, que eu não posso fazer carinho nas flores sem fazer cócega nas estrelas. E Epicuro acreditava tanto nisso, apesar de Francis Bacon ser depois de Epicuro, que ele acreditava que se eu faço todo mundo aprender, se todo mundo aprende junto, todo mundo cresce junto. E esse estudo, esse grupo hoje que a gente tem justamente essa ideia, né? Todo mundo, não tem ninguém que saiba mais do que o outro, ninguém vai ser doutor no espiritismo, pelo contrário. Cada vez que a gente estuda, eu acho que as meninas têm a mesma impressão que eu, a gente tem mais a certeza que a gente não sabe de nada. E isso é muito bonito, né? O fato da gente nunca chegar, mas a gente está sempre caminhando. Então, e só para ressaltar uma coisa muito bacana que elas comentaram e dar um exemplo, elas falam que está atingindo até outras pessoas, né? Esse estudo. Inclusive, a gente tem um amigo nosso que é de Angra dos Reis, né, do Frade, perdão, ele participa do Centro Espírita do Frade também, do Perequê, e ele está participando desse estudo, né? Como ele vai conseguir participar desse estudo se ele fosse só presencial? Então, o online está possibilitando essa interação com esse nosso amigo. Meninas, eu queria um pouco que vocês falassem sobre a questão dos livros. Vocês já começaram falando um pouquinho. Se vocês quiserem mostrar os livros aí. Meu pensamento. Estamos em sintonia. Só antes, né, o Gui, ele falou aí das 3 revelações, né, e eu até comentei com o Gui antes, né, a Bíblia,
ela só faz sentido se a gente entende ela como revelação. E para ela ser revelação, a gente precisa buscar nela aquilo que a gente ainda não conhece. Porque se a gente olhar para ela do nosso ponto de vista, dentro daquilo que a gente já conhece, ela não tem nada mais para nos dizer, né? Então, esse é um estudo que faz a gente se esforçar para sair da nossa zona de conforto, para a gente ir buscar aquilo que a gente ainda não sabe, né? Então, assim, o livro 1, me ajuda aí, aqui. O livro 1, né, que é Cristianismo e Espiritismo, ele tirou a gente dessa zona de conforto, porque ele faz uma preparação toda sobre a história religiosa. Obrigada, Gui. O Gui não, Adri. Obrigada, Adri. Toda essa história religiosa, ele passa por várias religiões, ele vai mostrar para a gente como era o pensamento religioso politeísta, onde se originou, como que ele era. Aí depois ele passa para o monoteísmo, ele dá uma introduzida bem legal, né, no judaísmo, que a gente precisa entender o judaísmo, né, porque tem uma frase do Haroldo que eu sou apaixonada por ela. Ele fala, né, que enquanto os outros povos, né, faziam seus monumentos com pedras, né, eles esculpiam, faziam pirâmides, essas coisas, o povo hebreu, por ser um povo nômade, ele precisava fazer monumentos com aquilo que eles tinham disponível, que era a palavra. Né? Então, eles fizeram uma coisa fantástica, né? A Bíblia é um monumento fantástico, ela devia ser reconhecida como a oitava maravilha, a primeira maravilha do mundo, na verdade, né? Eu sinceramente acho as maravilhas criadas por Deus mais interessantes, mas para mim, das maravilhas humanas, a Bíblia é uma das, é a primeira, né? Porque ela se adequa ao espírito de acordo com a evolução dele, né? Cada espírito, no seu grau de evolução, ele vai ter uma leitura e uma interpretação sobre aquilo, né? Então, é muito bacana. Então, ele vai passar por esse livro ele vai passar por várias religiões. A gente acrescentou no nosso estudo do André Luiz, né, que a gente sentiu falta nesse livro, foi o estudo sobre as religiões afro-brasileiras, né? A gente achou importante falar isso no grupo. O Gui já acrescentou no estudo do Luzeiros do Mestre, né, os celtas, né, também foi um estudo super bacana, né. A gente não se contenta só com o que o livro traz para a gente, tá, gente? A gente vai muito além. E ele fala bastante, né, do cristianismo, os personagens do cristianismo, né, João Batista, Maria, né, e por aí vai, né, vários personagens importantes, a história desses personagens, de acordo com a doutrina espírita, né, de acordo com o que a gente acredita, né, porque a gente tem que entender que a teologia, ela estuda aquilo que tem base registrada na história, mas a doutrina espírita, ela traz outras revelações para a gente, que a gente também não pode ignorar. E no estudo a gente sempre faz questão de trazer isso. Olha, isso é o que a teologia fala. Os materiais que a gente tem da doutrina espírita falam isso, tá? E aí a pessoa, né, a gente entende que cada um... Oi? Cada um está trazendo a bagagem espiritual, né? Sim, que é tudo... eu acho que é o maior motivo de se realizar um estudo em grupo, né? Vem trazer uma clareza maior, né? A experiência de cada um que está participando, e isso não é deixar bem claro para as pessoas que estão, né, assistindo essa live, que isso não é só, o facilitador, ele está trazendo só, né, aquilo que ele pesquisou, aquilo que o livro diz. E aí, quando cada um que participa do estudo agrega, expõe o seu comentário, o seu pensamento, aquela informação cresce, né? Aquele conhecimento se expande. Isso aí. Bom, vamos para o segundo livro? O livro 2, né, aqui. Os ensinos
e Parábolas de Jesus, né? Então, esse livro e o livro 3, eles são focados especificamente, né, em várias passagens de Jesus, né? E é ótimo, né? A gente entende, a gente estuda além, né, do que eles trazem, ensinos diretos de Jesus, ensinos por parábolas, aprendendo com fatos cotidianos, aprendendo com as curas, aprendendo com fatos extraordinários, né? Então, é maravilhoso. Esse livro é uma parte, né? É a primeira parte, e aí vem a segunda parte, né? O livro 3, que também, né, é ensinos e parábolas de Jesus, né? E que vem alguns conteúdos diferentes, né? Como as profecias, aprendendo com os fatos extraordinários, aprendendo com fatos cotidianos, com as curas, com as parábolas e os ensinos diretos de Jesus também. Então, assim, é riquíssimo. A gente está terminando esse livro agora. A gente também acrescentou vários estudos, né, nesses 2 livros. A gente não se contenta, a gente fala assim, não, peraí, eu quero entender, por exemplo, eles não trazem a tentação de Jesus no deserto. Como assim? Eu preciso entender isso. E aí a gente criou um estudo, né, para falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Oi. Eu até eu digo que esses 2 livros, esse estudo, ele para mim, ele foi um divisor de água, né? Esse estudo, e ele vem mostrar para a gente, eu acho que ele vem nos aproximar desse discípulo, porque a gente fica achando que Jesus e os discípulos estão limitados àquela época, àquele momento. Nós somos chamados, né, a ser discípulos, né? Exatamente. Isso com o estudo fica mais claro, sabe? Chama também um pouco a responsabilidade, obviamente, mas é uma responsabilidade com respaldo, porque você está estudando. Você está adquirindo conhecimento para isso, né? Para continuar a aplicar. Isso aí. E agora, né, a gente vai começar o livro 4. Agora não, né? Vai ter tem umas semaninhas aí pela frente, tá? É o Espiritismo Consolador Prometido por Jesus, né? Então ele já vai começar, né, embora os outros livros falem bastante de doutrina espírita, porque não tem como não falar das mensagens de Jesus sem falar da doutrina espírita, esse livro ele já vai juntar mais as coisas, né? Por exemplo, módulo 1, Esperanças e Consolações, módulo 2, A Morte e Seus Mistérios, módulo 3, Os Vícios e as Virtudes, módulo 4, A Humanidade Regenerada, e acabou os módulos. Tá? E aí vem trazer a aplicabilidade daquele todo aquele evangelho, né? Sim, porque a gente acha muito distante, né? A gente acha aquilo tudo muito distante. Quando, na verdade, o texto bíblico, ele é imortal, né? Ele não tem época para se aplicar, né? Cada um pode aplicar ele aqui e agora, ou no hoje, né? E o último livro, Filosofia e Ciência Espíritas, é o mais gordinho, ele é bem gordinho, tá? E aí ele já entra bastante na doutrina. Ele não é dividido em módulos, apesar de que eu dividi aqui, né, metodologia de Kardec, compromisso, e eu dividi em outros módulos aqui, só que eu não anotei qual foi a minha divisão. Quando a gente for estudar o livro, a gente vai saber. Mas que a gente fale mais uma vez também que é importante as pessoas não ficarem com medo disso tudo de livro, porque tudo vem natural. Essa semana, né, essa preocupação que a gente tem com a recapitulação, a gente criou aí um resumão cada vez que acaba o livro, e aí a gente está fazendo para quem está entrando de novo, para quem está começando agora, né? Começou no estudo, ainda mais agora, nessa época que calhou, né, na nossa época de quarentena, de isolamento, junto com o final de um livro.
Sim. Foi mais ou menos quando a gente começou, certo? Isso. Aí ficou mais fácil, porque algumas pessoas vieram nesse momento, né? De isolamento, começar o estudo pelo Skype, né? Isso. Então, gente, como isso é bacana. Guilherme, a gente está fazendo agora uma recapitulação que a gente já está há 3 dias fazendo, porque a gente sentiu aquele gostinho de falar com tudo calmamente, de vivenciar aquilo, reviver aquilo tudo de novo. Sim. Então, para as pessoas não se assustarem, porque tudo é feito com muito carinho, com muito, sabe, com muito zelo, porque o importante não é devorar 5 livros. O Isso. importante é você assimilar os ensinamentos, é você sentir tocar o seu coração, né? Perfeito. Perfeito. Meninas, pode não parecer, mas já estamos falando há quase 1 hora. São 55 minutos e a live tem por volta de duração de 1 hora. Então, vou fazer só uma síntese do que elas falaram, né? Mostrando isso tudo que elas mostraram. Olha como é importante e a gente espera que tenha atingido isso em vocês. Eu vou deixar agora as considerações finais de cada uma, que infelizmente estamos chegando no final da nossa live. Nossa primeira live, esperamos que vocês tenham gostado, tá? Convidem, compartilhem, chamem as pessoas, tá bom? E eu vou deixar para as meninas, para essas 2 poderosas, me falarem as considerações finais que elas têm sobre o EAD, sobre o estudo, a mensagem que elas queiram passar. Então, por favor, meninas. O que eu tenho para dizer, né, depois disso tudo que a gente desenvolveu aí, é que a gente faz de tudo para receber bem as pessoas no estudo, né? Então, a gente acha que é um estudo extremamente importante as pessoas aprenderem, terem conhecimento e isso ser disseminado no meio espírita, né? Então, a gente quer que as pessoas estejam com a gente, participem dos estudos, né? Venham e assistam e contribuam, né? A gente quer mesmo que as pessoas participem. Então, não fiquem achando, estou começando tarde, já está indo para o 4º livro. Não. Né? É que nem o sistematizado, ele tem uma ordem de livros, mas ele está sempre recomeçando, né? E a gente pretende, né, recomeçar assim que acabar, né? O 5º livro, a gente vai voltar lá para o 1º livro, a gente vai ter base, sei lá, para fazer outro tipo de estudo, eu não sei o que vem aí para o futuro, mas a gente fica muito contente de receber pessoas novas, a gente tenta sempre receber bem. Eu acho que é isso. Parabéns para o estudo, 3 anos. Agora é com você, Dri. É isso, gente. Eu acho que não tem muito para ser dito, além de que eu acho que quando a gente realmente resolve ser um verdadeiro espírita e que a gente entende que a gente só vai fazer do planeta Terra um planeta de regeneração quando a gente tiver todo mundo engajado, todos os espíritos engajados na melhoria um dos outros, que a gente vai conseguir atingir essa meta. A gente é tocado por um estudo como esse, a gente quer dividir, a gente quer ver que as outras pessoas vejam, encontrem esse caminho também. E é isso que o EAD significa para mim, sabe? Toda doutrina, todo estudo que me toca e que eu vejo, assim, por exemplo, às vezes a gente tenta indicar de acordo com a personalidade de quem a gente conhece, né? A gente tenta indicar aquele estudo para aquela pessoa e falar, olha, você tem cara de que você vai gostar do estudo da Gênesis, ou um estudo de André Luiz, que também é maravilhoso, poderia devagar aqui horas falando dele, mas o EAD tocou meu coração com o Evangelho de Jesus, conhecer o Jesus de verdade, tudo que foi o cristianismo primitivo tocou meu coração, sabe? Para renovar esse cristianismo para a gente, em pleno século XXI, sabe? Mudar as aparências, mudar os ares. Eu acho que chegou o momento do amor, e é isso que o EAD é para mim, sabe? Do amor. Olha, que bacana, Gui, que legal. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Para mim... eu vou te entrevistar. Eu quero saber... eu sei que está acabando, mas você vai tentar ser sucinto, né? Eu só quero saber qual foi a sua impressão no primeiro estudo que você fez do EAD. Bom, gente, eu vou tentar... Você fez não, que você assistiu. Quando você chegou... Eu vou tentar, então, ser sucinto e aproveitando, né, para já encerrar a live. Bom, a minha primeira impressão do estudo, quando eu cheguei, foi me maravilhar pela capacidade. Vou citar 3 coisas que me maravilharam. Primeiro, pela união do grupo. Segundo, pela dedicação no estudo. E terceiro, por eles tentarem viver esse estudo. E tudo isso, fé, esperança e amor, vontade, conhecimento e boa vontade foram que uniram aquele grupo e que continuam unindo, e que a gente espera que continue unindo e dando frutos, como foi, por exemplo, o estudo no Luzeiros do México que a gente iniciou. Então, lembrando a todos, quem se interessar, basta expressar nos comentários os interesses. E, infelizmente, nossa live chegou ao fim. Eu quero lembrar a vocês que essa foi a nossa primeira live, uma live comemorativa do estudo do EAD. Queremos lembrar a vocês a importância que tem o estudo na doutrina espírita, a importância que o estudo tem para que nós nos renovemos, a importância que o estudo tem para que possamos admirar as coisas simples da vida, para que possamos olhar o Evangelho com o caráter magnífico e magnânimo que ele tem, que possamos ser gratos, que possamos ser felizes, encontrar essa felicidade justamente nas coisas mais simples que a vida tem a oferecer. Como dizia Kardec no livro A Gênese, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E para compreender essas obras é necessário o estudo. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Meninas, muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos vocês. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Lembrando a isso, comam bastante inhame, tá? Salada. Tomem suco de limão, suco de laranja, vitamina C. Peguem sol quem puder. Quem puder, fique em casa. Eu tô precisando. Um beijo a todos, fiquem com Deus, Jesus acompanhe e até segunda que vem com a próxima live do André Luiz. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.